Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula da semana de palha italiana. Eu quero agradecer a todos os recados que eu recebi ontem, a todas as mensagens que vocês deixaram, a toda aquela interação que tivemos no grupo, muito obrigada. E também eu já quero aproveitar para pedir desculpa a todos que me mandaram mensagens e eu demorei um pouquinho para responder. Tá, gente? É que às vezes é muita mensagem e a gente acaba meio que se atrapalhando. Mas eu leio todas elas, eu respondo todas elas com muito carinho. Eu quero agradecer então de coração a todos vocês, muito obrigada mesmo. E também já quero aproveitar para dizer então para vocês que vamos então para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar sequência então na nossa palha, tá? Vamos estar utilizando agora as bolachas, tá? Mas ainda eu quero deixar um recadinho. Tinha muita gente também nessas mensagens que eu recebi ontem me perguntando se a gente vai ter uma apostila de palha italiana, de um curso completo de palha italiana. Sim, vamos ter sim, tá? Mas eu vou passar para vocês mais informações agora no finalzinho da nossa aula, tá? Então a gente vai primeiro fazer a nossa aula. Muita gente também perguntou se eu vou disponibilizar as receitas da semana. Sim, a gente sempre disponibiliza as receitas da semana no finalzinho do nosso curso. Bem lá no finalzinho, quando a gente fizer o encerramento na sexta-feira, a gente disponibiliza para vocês as receitas da semana, tá? Então, não fiquem tristes quem perdeu alguma coisa da aula de ontem, tá? A gente vai repostar as aulas também na quinta-feira. Então, não se desesperem se vocês perderam alguma coisa. Mas, quem ainda não assistiu a aula de ontem, dá uma voltadinha ali no grupo, tem a mensagem lá ainda, tem o link da aula de ontem. Assistam porque uma aula complementa a outra, tá? Então, agora, nós vamos utilizar as bolachas, tá? Agora, nessa hora, nós vamos utilizar também o papel manteiga e os nossos refratários ou nossas formas. Então, quem tá fazendo e tá acompanhando a aula, bora lá agora assistir a nossa aula prática. Então, vem comigo. Então, gente, aqui só para mostrar para vocês aqui, eu vou estar untando um refratário. Então, eu tô utilizando aqui o refratário 15 por 22, tá? A gente vai untar ele com papel manteiga, tá? Pra gente poder colocar a nossa palha aqui dentro e fazer o formato que a gente precisa dela, tá? Então, a gente, com um pincelzinho, a gente vem com um pouquinho de margarina e, ó, unta aqui embaixo do nosso, onde vai pegar o papel, para o papel depois não escapar. Ele ajuda a segurar, ajuda a aderir o papel aqui quando a gente estiver mexendo então a nossa palha na nossa forma, tá? Então eu já tenho aqui já cortado uma folha já, ó, aqui. Então a gente vem e encaixa essa folha aqui, ó. E faz como se fosse uma caminha para essa palha. Ó. Não tem muita regra, ó. Só mesmo é para ela poder ficar bem aderente ao nosso prato ou ao a nossa forma. No caso, é o que vocês forem utilizar, tá? Ó. A gente vai colocar assim, aí quanto mais vocês pressionarem e ajeitar aqui, melhor vai ficar o formato da nossa palha aqui embaixo nas laterais, tá? Ó, prontinho, já tá untado e pronto para receber a nossa palha, então. Então, pessoal, para dar sequência na nossa palha de leite ninho, nós vamos agora utilizar a bolacha, tá? Nessa hora vai entrar a bolacha. E nós vamos utilizar a bolacha passatempo de leite, tá? Aqui a gente vai utilizar 100 gramas de bolacha, tá? A gente vai quebrar, então, essa bolacha em pedaços, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, procurem não esfarelar muito a bolacha. Então, no momento que for colocando aqui num pratinho, ou até mesmo quando for quebrar as bolachas, procurem não quebrar elas demais e não deixar elas muito esfareladas, tá? Ó, então assim, aqui a gente tá com as nossas bolachas inteiras, tá, gente? Então procurem não esfarelar muito, por quê? Para que elas não amoleçam muito rápido. Então a gente vai, ó, quebrar com a mão mesmo, em 2 a 3 pedaços, ó.
sem quebrar elas muito miudinho, ó. Então, a gente vai fazer isso em todas elas, tá? Algumas acabam quebrando mais do que deve, tá? Mas não tem problema, desde que a gente não esfarele muito, tá? Então, ó, feito isso, a gente já tá com quase todas elas já quebradinhas. A gente vai misturar, então, essas bolachas ao nosso creme, tá? Assim mesmo, a gente vai, ó, ainda sobrou uma inteira aqui, vamos desmanchar. Aí vocês vão olhando se alguma ficou inteira demais. E agora a gente vai misturar essa bolacha nessa mistura. Só procurem não fazer movimentos demais com a colher, tá, gente? Ó, coloca um pouquinho e mistura. Ó, pessoal, já misturei bem a nossa bolacha no nosso creme, ó. E vejam que ainda sobrou uns farelinhos aqui, eu não vou acrescentar pra não ficar aquela coisa meio farelenta no na nossa palha, tá? Então, isso aqui eu vou descartar. Isso aqui a gente pode utilizar esses farelinhos no finalzinho, mas eu vou mostrar pra vocês depois. Então, o que a gente pode fazer com os farelinhos da bolacha, tá? Agora a gente vai deixar isso aqui pra lá. E a gente vem, então, com aquela forma, o refratário que a gente untou, a gente vai colocar essa palha aqui dentro, então, e vamos fazer uma camadinha pra poder começar a moldar a nossa palha, tá? Então, vamos lá. Ó, colocamos então toda a nossa palha aqui, agora a gente vai nivelar então a nossa forma, ó. A gente vem com uma colher e vamos nivelando. A gente vai ajeitando por causa dos pedaços das bolachas, né? Então, a gente tem que ir endireitando e compactando elas aqui pra poder começar a dar o formato da nossa palha. Ó, ajeitando. Se vê que ficou muito de um lado, a gente vem, ajeita e puxa um pouquinho mais pra cá, pra que todos os lados fiquem do mesmo tamanho, tá? Que vai ficar, todos os lados da nossa forma fiquem na mesma altura, tá? Porque isso é importantíssimo depois na finalização. Além de ser gostoso, ele tem que ficar esteticamente bonito as fatias depois. Ó, feito isso, ó, super rápido. Feito isso, agora a gente vai levar, então, essa palha na nossa geladeira por no mínimo 5 horas, porque ela tem que firmar bem. Ou no freezer, diretamente no freezer, por 1 hora, tá? Essa parte é um pouco mais demoradinha assim. Aí sim, no momento que a gente levar a geladeira ou ao freezer e tiver no ponto certo, a gente dá sequência, então, às nossas palhas, tá? Vamos pra geladeira, então. Então, pessoal, dando sequência na nossa palha de Oreo, a gente vai agora pra parte onde a gente vai acrescentar, então, a bolacha, né? Então, agora, pra fazer essa parte, a gente vai utilizar... Vocês lembram aquelas bolachas que a gente separou na primeira etapa? A gente tirou os nossos recheios e deixou as bolachas. Então, o que a gente vai fazer? Eu separei algumas aqui, ó, que eu vou utilizar depois na aula, na terceira aula, na aula de amanhã, pra finalizar essas palhas, tá? Então, o restante nós vamos deixar junto, então, a gente vai utilizar agora, junto com essas do pacote fechadinho, ó. Eu vou utilizar mais um pacote fechadinho, tá? A gente vai abrir, então, essa bolacha, ó. E essas aqui a gente vai utilizar com o recheio também, ó. Aqui. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar, então, as bolachas, inclusive aquelas que ficaram sem o recheio,
e vamos misturar a nossa massa de brigadeiro, tá? Então, vamos lá, quebrar a nossa bolacha, então. E como eu já falei, a gente não pode quebrar demais essa bolacha, tá? Então, em 3 partes já é o suficiente, 2, 3 partes já é o suficiente, tá? Não vamos esfarelar demais, principalmente essas que não tem recheio. Então, elas ficam mais sensíveis e quebram. Ó. Pra não esfarelar e elas não ficarem muito molinhas, né? Ó, todas as nossas bolachinhas, então, foram finalizadas, foram quebradas. Então, agora a gente vai acrescentar elas aqui no nosso brigadeiro. E vamos lá, aos pouquinhos, a gente vai acrescentando, então, as bolachas. Sem mexer muito, pra não desmanchar essa bolacha. A gente vai fazendo aos pouquinhos, então. Ó, finalizado já. Agora a gente vai transferir, então, pro nosso refratário. Ó, eu já untei também esse aqui, ó. Já tá prontinho. Como eu falei, é um refratário de 15 por 22, mas vocês podem utilizar aquelas formas de alumínio também, que também faz a função. Pode ser também um potinho plástico também, que tenha mais ou menos esse tamanho, também fica bom, tá? Então, vamos lá transferir a nossa mistura, então. E agora a gente vai nivelar, então, aqui na nossa forma. Bem direitinho, compactando bem, apertando bem, para que não sobre espaço lá dentro. Entre o recheio e a nossa bolacha. Lembrando sempre de ficar bem nivelado também a parte de cima. Para que fique esteticamente bonito, né, gente? Ó, então, aqui, prontinho e finalizado. Agora, a gente vai levar pra geladeira por em torno de 5 horas ou no freezer por 1 hora, para que essa mistura, que essa palha endureça bem, para que a gente consiga trabalhar agora o restante dela. Então, pessoal, agora dando sequência aqui na nossa aula, a gente vai fazer a palha italiana de colher, tá? Com esse brigadeiro gourmet que a gente fez, a gente vai fazer um outro modelo que vocês também podem estar utilizando para venda, para casa de vocês, tá? Então, a gente vai utilizar como? A gente vai fazer a palha nesses potinhos, ó. Igual os bolinhos no pote, tá? Só que a gente vai fazer a palha italiana no pote, tá? Então, o que a gente vai precisar para fazer essa montagem, então? A gente vai utilizar aquele brigadeiro que a gente fez e vamos utilizar bolacha de maisena. Ó, aqui eu tô utilizando 130 gramas, mais ou menos, de bolacha de maisena. Mas como eu vou saber se eu não tenho balança, como eu vou me basear para saber quanto que a gente utilizaria nessa receita? Então, gente, eu comprei esses pacotes, ó, que tem 400 gramas, tá? E ele vem 3 pacotinhos, ó. Então, 3 pacotinhos como esse aqui. Então, eu utilizei nessa receita um pacotinho desse aqui, tá? Ele dá em torno de 130 gramas, mais ou menos, tá? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai desmanchar, vai quebrar a bolacha, como eu expliquei também das outras vezes, ó. Quebra no meio, no meu caso aqui elas são dupla, né, então quebra no meio e aqui quebra no meio. Se elas forem aquelas compridinhas, aí vocês quebrem em 3 partes, tá? Pra que elas não fiquem muito grandes e nem muito pequenas, ó. Então, vamos lá quebrar então essas bolachas aqui.
Já quebrei então a minha bolacha, ó. Algumas acabaram quebrando um pouco mais, mas não tem problema, até porque como vai ser uma palha de colher, então não tem problema. Caso vocês quisessem fazer agora a palha tradicional, vocês misturariam essa bolacha também no brigadeiro, conforme a gente fez as outras opções, tá? Mas nesse caso, então, a gente não vai misturar aqui. Mas também pode ser feito assim, misturar aqui e colocar no potinho também. Até porque esse recheio aqui, esse brigadeiro, ele ficou muito mais molinho do que o outro, né? Então, vocês poderiam muito bem misturar aqui e colocar diretamente no potinho, mas eu acho que não ficaria muito legal. Então, a gente vai fazer do modo tradicional, que é botar as camadas de bolacha e depois do recheio, tá? Eu vou agora aproximar um pouco mais aqui para vocês ficarem visualizando os detalhes, então. Então, nesse caso, agora a gente vai estar utilizando um potinho, ó, esses quadradinhos. O meu potinho, ele tem 5,5 por 5,5 aqui na parte de baixo, por 7,5 a 8 de altura, tá? Então, esse é o tamanho do potinho que eu tô utilizando. Procurem não utilizar aqueles potinhos que são franzidinhos assim dos lados, porque aquilo ali não ajuda e ele dificulta na hora do teu cliente, ou até mesmo de vocês mesmos, na família, forem comer, ele fica aqueles frisinhos, aquilo ali atrapalha um monte ali na colher, então procurem usar sempre os potinhos lisos, tá? Então, a gente vai começar pela bolacha. Então, a gente vem, ó, e vai botando... Aqui, se vocês quiserem desmanchar um pouquinho mais, porque os potinhos são pequenos, ó. Aqui não vai influenciar. Ó, faz uma camadinha de bolacha. Não precisa desmanchar muito pra ela não... Pra bolacha não ficar muito molinha, tá, gente? Então, ó, é uma quebradinha, deu, ó, uma camadinha de bolacha. E a gente vem com o nosso brigadeiro e, ó, vai cobrindo por cima da bolacha. Ó, com a ajuda de uma colherinha, a gente vai ajeitando aqui dentro do potinho. Ó, deixa eu mostrar assim de ladinho pra vocês, acho que fica mais fácil, ó. Bolacha e recheio. E aí, a gente continua, então, com mais uma camada de bolacha. E assim a gente vai até em cima. Ó, finalizamos então a bolacha, agora a gente vem com mais uma camada do nosso brigadeiro. Nessa hora, na hora de botar o recheio aqui, gente, não economizem. Pra que a palha não fique muito seca, né? Pra que a palha de colher não fique muito seca. Porque aqui a bolacha, ela não se mistura, então, no momento que vocês colocarem pouco recheio, ela vai ficar muito seca, né? Ela vai ficar virada só em bolacha. Então, ó, não economizem nessa hora, ó. Vamos ver se aqui vocês visualizam, ó. Bolacha, recheio, bolacha, recheio. E a gente vem com mais uma camadinha. Se quiserem colocar um pouco mais de bolacha, pode botar também, não tem problema. A gente vai ajeitando. Ó, agora é a última camada. Ó, camada de bolacha, agora camada de brigadeiro. E a gente vai finalizar essa camada de brigadeiro daí, porque agora já chegou aqui no topo. E a gente encerra daí. Ó, aqui, mais um pouquinho aqui do ladinho, só pra finalizar aqui. Ó, encerrou aqui o nosso recheio. Ó, gente, vamos ver se aqui dá pra visualizar. Bolacha, recheio, bolacha, recheio, bolacha e recheio. E agora, pra finalizar aqui, sim, aqui vocês podem botar uma bolacha triturada, ó.
até mesmo para indicar qual é a bolacha que está sendo usada. Aqui vocês podem substituir a bolacha por outra também. Quiser usar outro tipo de bolacha, pode usar também. Mas eu não quero usar a maisena, eu prefiro a bolacha, aquela bolacha Maria, aquela redondinha. Pode ser também, dá certo também. E prontinho, ó. Aqui a gente já finalizou, então, a nossa palha de colher. Agora eu posso finalizar os outros potinhos, porque ainda sobrou bastante, vai dar bastante potinho. Então, essa receita para esse modelo aqui de pote, ela rende muito, tá? Mas se vocês quiserem continuar fazer um pouco de pote e um pouco aquela tradicional, também dá certo. Basta agora com os ingredientes que sobraram, vocês acrescentarem no brigadeiro e fazer aquela mesma função que a gente fez nas outras palhas. Então dá para adaptar as receitas. Todas elas dá para ser feito um pouco de cada um, sem problema, tá? Então agora a gente vai guardar a nossa palha. Essa aqui é a nossa palha de colher. Então, pessoal, voltando agora para nossa aula teórica sobre as palhas. Agora elas vão ficar, né, aquelas que necessitam ficar na geladeira, elas vão ficar aqui. A gente já tá com a nossa palha já de colher já prontinha. Mas aquelas outras duas, que é a de leite ninho e a de óleo, já estão na geladeira, tá? E elas vão ficar ali por no mínimo 5 horas, tá? Para que elas firmem bem e já cheguem na textura que a gente precisa para dar andamento na nossa palha. Quem tiver muita pressa, que não tem muito tempo, pode colocar no freezer também por 1 hora, tá? Isso vai variar de freezer para freezer, tá, gente? Mas é em torno disso, tá? É só mesmo pro nosso brigadeiro firmar bem, tá? Pra na hora da gente tirar, ficar mais fácil, tá? Mas amanhã, na aula de amanhã, eu vou mostrar, porque essa parte onde a gente tira o brigadeiro do papel, ou seja, do plástico, ele é um pouquinho mais chatinho de ser feito. Aquela parte ali é um pouquinho mais chata, tá? O que tem de fácil na primeira e na segunda parte, a terceira parte já é um pouquinho mais chatinha. Mas nada que com o dia a dia a gente não pegue o ritmo, tá? Ela só é um pouquinho mais chatinha. Muita gente vai dizer, mas é muito ruim e tal pra tirar. Mas depois da finalização vocês vão ver. E isso, com o tempo, vocês vão fazendo, vocês vão pegando o ritmo de tirar o papel e não atrapalhar, tá? Mas eu vou mostrar isso aí pra vocês na aula de amanhã, tá? Não vou passar mais nada agora, chega. Também, eu vou passar um recadinho sobre as apostilas, que tem muita gente me chamando sobre o nosso curso completo de palha italiana. Gente, como eu sempre falo pra vocês, eu quero ajudar o máximo de vocês, tá? Para que vocês comecem, para quem quer começar, né? Quem tá começando, que vocês realmente comecem nesse ramo, ou para quem quer se aprimorar, quem já trabalha nessa área, mas quer aprimorar os seus conhecimentos. Então eu tô trazendo o nosso curso completo de palha italiana, que eu estou lançando. E a partir de agora, depois que finalizarmos a aula, vocês já podem estar reservando a vaga de vocês para esse curso maravilhoso que é o da palha italiana, tá? Vocês vão ver que é muito lucrativa. A palha italiana, além dela ser fácil, enquanto vocês estão fazendo outras coisas, né? Enquanto vão fazendo uma coisa, vão fazendo outra, ela é muito fácil, ela rende bastante, tá? Claro que nas receitas que a gente fez, é uma receita menor, então vocês podem aumentar devido à demanda de vocês, tá? Mas, como eu falei, eu quero ajudar o máximo de vocês que estão aí e que estão iniciando e querem dar o pontapé inicial para entrar realmente no mundo da confeitaria. Então, eu vou fazer um curso completo com apostila, videoaula, tags personalizadas para ajudar vocês, apostila de precificação, apostila de vendas e muito mais, que eu vou estar deixando bem descrito aqui dentro do grupo para não deixar nossa aula muito longa. Tudo isso, gente, de R$ 127 por R$ 49,90. Gente, é um grande investimento, tá? Vocês vão ver, vocês vão ter muito sucesso com essas palhas. E mais, vocês conseguem estar fazendo o pagamento no boleto bancário à vista ou parcelando no cartão de crédito.
E para aqueles que preferirem, a gente também tem a transferência bancária e o depósito bancário. Tá? Tudo isso para facilitar muito a vida de vocês e para que todos possam estar adquirindo essa apostila desse curso completo de palhas italianas, tá? Então, quem tiver dúvida, chama o administrador ali, ele reserva para vocês e tira todas as dúvidas que vocês precisarem, tá? A partir do momento que a gente encerrar a aula agora, vocês já podem estar chamando o administrador do grupo de vocês para estar reservando ou até mesmo estar tirando as dúvidas que vocês precisam sobre esse curso completo, tá, gente? No mais, agora nós vamos abrir o grupo também para a gente interagir e tirar as dúvidas. Não deixem de interagir e tirar as dúvidas de vocês sobre esses processos, tá, da aula de hoje. E também, quem não participa lá do meu grupo do Facebook, que é Confeitando com Kátia Miller, corre lá, manda a tua solicitação que a gente vai aceitar lá no nosso grupo. E quem ainda não me segue, segue lá nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial, e se inscreve lá no meu canal, que é Kátia Miller Oficial, lá no YouTube, tá? Um grande beijo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, muito obrigada, e espero vocês na aula de amanhã, na finalização, então, dessas palhas maravilhosas. Um grande beijo e até amanhã!